Boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo Gastardelli e trabalho na consultoria pedagógica da Pearson. E vamos falar hoje com Guilherme Davoli, nosso parceiro, já fez algumas entrevistas aqui com a gente. Sempre um assunto muito bom, sempre agregando valor com a gente. E é uma honra muito grande estar aqui fazendo essa entrevista com o Davoli. A Cláudia Asli está de férias, ela que normalmente conversa com o Davoli. Então hoje eu ganhei esse presente da Cláudia conversando aí com o Davoli. Num tema muito interessante que mãe é mãe em qualquer época. É sempre muito bom a gente falar dessa pessoa que nos trouxe a vida e que nos agrega tanto valor. Boa tarde, Davoli. Fica à vontade Boa tarde. aí de nos esclarecer um pouco. Tá ótimo. Na realidade, eu não sei se eu vou esclarecer. Na verdade, eu quero conversar um pouquinho para a gente refletir sobre o momento que a gente está vivendo a partir da visão da necessidade de uma, eu vou chamar de recuperação da maternidade. Eu falo recuperação porque me fica uma impressão que, especialmente nas duas últimas décadas, né, a ideia que se tinha antes de que o papel da mãe era esse, o papel do pai era aquele, a família tinha lá suas características muito bem definidas, né? Eu me lembro de expressões do tipo, tal problema você resolve com o teu pai. Ah, não, tal coisa é a tua mãe que vê, né? Então, essa divisão ela era clara. Só que, mais recentemente, tudo isso foi mudando, as famílias foram mudando de perfil, mesmo aquelas que mantêm a forma, né, mais tradicional, na hora da conversa, da discussão, existe uma abertura de ideias, tá? E, então, essa mãe, muitas vezes, ela acaba se perdendo numa série de papéis. E hoje em dia, quando a gente está falando desse período de isolamento, em que, se não todas, mas grande parte das mães estão dentro de casa com seus filhos, algumas, inclusive, com seus maridos, outras absolutamente sozinhas, cuidando dessa prole, outras trabalhando, mas trabalhando muito, 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 começa a gerar conflitos. E eu acho que é um bom momento, então, para a gente pensar um pouquinho sobre a ideia de que ser mãe não é simplesmente a manutenção de um conjunto de atividades, de rotinas, de obrigações, ou de cumprir a expectativa, quer dos filhos, ou quer da sociedade ali à sua volta, do grupo à tua volta, tá? Um dado que eu acho que é bem interessante. Há uns anos atrás, justamente próximo a um Dia das Mães, me convidaram para estar falando sobre esse assunto, né? E uma das questões que me chamava a atenção é a ideia de que alguns erros que os homens cometeram na vida, as mulheres estavam começando a cometer. Por isso é que eu estou falando de mulheres. A mãe, ela entra dentro do pacote. Você fala, tá, mas que erro é esse? Os homens começaram a se achar muito poderosos. Os homens, historicamente, eles sempre se colocavam como aqueles que são os controladores de uma história, que eles têm que ter a última palavra, as pessoas têm que respeitar a sua imagem, né? E enquanto isso acontecia aqui com a figura masculina, a figura feminina, ela navegava de uma maneira muito mais serena, muito mais tranquila, ouvindo todos os lados, captando todos os lados, e por isso mesmo, tendo muito mais possibilidade de solucionar ou de equilibrar problemas, equilibrar debates, discussões. A mulher é aquela que, com o uso da palavra, ela ia conseguindo administrar as relações, e a hora que vem a maternidade, isso fica absurdamente aflorado, né? Ocorre que, há algum tempo atrás, nessa época que eu estou te colocando, que eu fui falar sobre qual seria o erro dos homens que as mulheres estavam copiando, é que muitas mulheres, no lugar de simplesmente entrarem com força para a vida, para o mercado, para uma série de espaços onde ela já deveria ter estado muito antes, elas estavam entrando com uma postura muito semelhante àquela do homem, de chegar, se impor, ter a autoridade, ter que ter o controle, quando na realidade a autoridade não vem do fato de você ter um controle, a autoridade ela vem da tua calma, da tua postura, de a partir daquilo que se ouve, conseguir
agregar ideias, agregar valores e ser alguém que transforma aquele meio. Sempre a gente ouviu de que na hora do sufoco, na hora da solidão, na hora da dificuldade, a mãe vem e soluciona. A mãe era aquela pessoa que abraçava e protegia, né? Talvez daí venha aquela expressão da galinha que pega os pintinhos e ali coloca as asas e os protege de só te chuva. interrompendo um pouco. E você acha que Lógico. mudando essa postura da mãe, a gente tem uma mãe um pouco diferente agora? Então, o que eu percebo, Gustavo, é que muitas mães, elas acabam querendo mudar essa postura, o que vai na contramão da própria essência feminina, né? O que, quando eu falo, olha, mas espera um pouquinho, a gente não tem que ser controlador, líder, é que culturalmente o homem teve essa posição, o que fez com que os homens fossem muito mais intransigentes, agressivos, e muitas vezes, dentro da concepção família, fossem menos ouvidos pelos próprios filhos, pela estrutura. A mãe, quando ela entrou nesse caminho, e eu estou dando aí 2 décadas como uma referência, muitas delas se afastaram e começaram a se imaginar com força, porque deixavam aquele modelo antigo, como se aquele modelo da mãe tradicional fosse um modelo frágil. E hoje a gente percebe muito bem que ali não tinha fragilidade nenhuma, nunca teve. Na verdade, a grande força da união vinha desse modelo. E agora que a gente está vivendo em isolamento, eu acredito que na maioria dos lares está ficando muito nítido o quanto que é essa presença materna, que é acolhedora, mas instrutiva, que é acolhedora, mas exigente. Mas perceba, o acolhedor sempre se mantendo. Era uma gestora nata, né, Davoli? Exatamente. A gestora nata, aquela que ouve, aquela que interfere depois que ouve. Porque o modelo tradicional masculino era muito aquele que tomava a decisão sem ouvir, tomava a decisão a partir da altivez de um determinado status, o que é incoerente. Então, um dado muito importante, a mulher, ela não pode deixar de ser aquela que acolhe, porque essa é uma característica. E os homens que conseguem ser acolhedores, fantásticos, esses estão crescendo. Esses estão crescendo porque eles estão absorvendo o melhor desse modelo de, vamos chamar de gestão, né? Que podem pegar na história de suas famílias. Então, é muito legal a gente olhar e falar, pô, o mundo parou, e agora como é que essa mãe faz? Essa mãe que nos últimos tempos, nos últimos anos, estava correndo para trabalhar, estava ligada num monte de coisas, que às vezes chegava em casa e o filho já estava dormindo, ou já estava cansado, e aí ela tinha que ainda cumprir algumas tarefas, vamos colocar entre aspas, porque parece que as tarefas da casa são absolutamente femininas, quando na realidade elas são tarefas da casa, quer dizer, são de todo mundo que mora lá dentro, né? Quem foi que inventou que lavar copo, xícara ou passar um pano no chão é tarefa feminina, né? Essa é aquela concepção antiga que vai se trazendo. Mas as mulheres muitas vezes trabalhavam com isso. Pô, eu tô lá fora lutando por um monte de coisa, eu tô aqui em casa resolvendo, tenho que cuidar dos filhos. E agora, com o isolamento, isso acontece sem a divisão, né? Então, eu sou profissional e eu sou mãe e em alguns casos eu sou a esposa que está ali presente e eu tenho que ser tudo ao mesmo tempo. E essa ansiedade de ser perfeita acaba gerando um sofrimento muito grande. Existe porque não dá. Existe não uma obrigação, mas existe assim uma cobrança para ser perfeita, uma cobrança para estar no auge em tudo. Como que você vê isso? Então, né? Existe uma cobrança assim, infelizmente, a mesma rede social que veio, né, para facilitar nossas relações, ela começou a exigir algumas posturas, né? E nesse chamado mundo dos perfeitos, em que eu tenho que ser elogiado sempre, eu tenho que ser bonito, bonita, eu tenho que estar bem, meu corpo tem que ser ideal, o carro ideal, o status do trabalho. No meio disso tudo, né, a ideia, né, do que é essa perfeição, ela acaba gerando muita dor.
E por motivos muito simples, né? Em primeiríssimo lugar, o ser humano não nasceu para ser perfeito. O ser humano nasceu para ser aquele que o tempo todo está transmitindo e recebendo. O tempo todo ele está realizando trocas com a sociedade em que ele está. E quando eu falo sociedade, quando eu falo, por exemplo, equipe de trabalho, né? Volta isso para dentro da família. Aquilo ali, né? A mãe, o pai, às vezes até uma terceira pessoa, né? A avó, a tia, alguém que mora, os filhos, cara, isso é uma equipe, né? E como é que uma equipe funciona? Na hora em que a gente está trocando experiências, dialogando, aprendendo com o outro, entendendo que a língua do filho A e a língua do filho B são diferentes e precisam ser respeitadas dentro dessa diversidade. Elas precisam, em alguns momentos, ser unidas, elas precisam, em alguns momentos, estarem caminhando juntos, mas não vai ser o tempo todo, né? E a mãe que se cobra perfeita, a mãe que de repente vira, e eu ouvi isso de algumas mães nesses últimos dias, falando assim, nossa, mas agora eu estou conhecendo um lado dos meus filhos que eu não sei como trabalhar com isso. Não, esse lado sempre esteve lá, né? E eu preciso conhecer esse outro aspecto. Ah, o meu filho, ele é ansioso demais, eu achava que ele não era assim. Não, ele não é ansioso, é que ele está passando por uma fase de muita ansiedade, né? É um Então, momento não diferente, né, cobrar a Davó? perfeição. Ninguém É, nunca passou por essa pandemia, ninguém que está vivo agora, né? Tem sim, uma sim. pergunta da Flávia Mansur no chat. Ela fala Hum, assim, mulher, mãe, né? É aquela que ouve sim, que precisa ser ouvida, aquela que acolhe e precisa ser acolhida, não é? sim. Exato, exato. Só que há um problema, né? A nossa cultura machista foi criando a ideia de que a mulher é a que ouve e acolhe, mas ela não precisa ser acolhida e nem ser ouvida. E tá aí o grande erro do homem, que lá no comecinho eu falei, olha, cuidado, as mulheres não podem copiar o erro do homem. Aliás, eu vou tirar a palavra erro e colocar outra. As mulheres não podem querer entrar no grande pecado masculino, que é desse autoritarismo e dessa soberba desnecessária, né? Então, é muito legal o texto que ela coloca, que a mulher é aquela que se doa, mas ela precisa de que se doem para ela. E, infelizmente, muitas mulheres, inclusive, aliás, vamos trazer especificamente para a palavra mãe, muitas mães estão tão preocupadas em se doar para os filhos que elas esquecem de mostrar para os filhos que às vezes elas têm inseguranças, têm dores, têm fraquezas e que elas querem colo também. Sabe a mãe super heroína, né? Aquela coisa, eu tô aqui para te proteger sempre. Aí os seus problemas, mãe. Não, não. Não quero dar problema com meus filhos. Eu não quero que eles se preocupem comigo. Eu não quero. Opa, pera um pouco. Se você não permitir que seus filhos aprendam a ter essa troca, né? Da proteção, como é que eles vão crescer? Que mundo é esse que eles vão crescer? É, No mundo de décadas atrás, em que a mulher era aquela que fazia pelos outros e nada recebia? Então, Flávia, é fantástico, é isso mesmo. A mulher precisa ser acolhida. E quem é que vai lembrar os homens, os filhos, os companheiros, as outras pessoas? A própria mulher. Então é importante eu saber que, diante das minhas dificuldades, das minhas fragilidades, eu vou pedir ajuda sim, sim. né? Agora, por que eu falo do pecado, do erro? É que às vezes eu estou no status da minha carreira, eu estou crescendo num monte de coisa, lá na empresa tem horas que eu tenho que me impor de tal forma, e aí parece que eu chego em casa e eu quero também mostrar que eu sou forte, quando a nossa grande força está justamente em conseguir trabalhar os nossos sentimentos com serenidade, com calma, com tranquilidade. Não vou discutir que em determinadas situações, muito especialmente profissionais, tem hora que eu preciso ter uma postura muito incisiva, né? Às vezes é necessário, infelizmente às vezes é necessário, mas a família, ela não está aí para ser o local onde eu tenho que ser incisivo. A minha forma de ser incisivo vai ser na utilização adequada das palavras durante o diálogo, e o diálogo acolhedor. Que legal. Percebe? A Juliana, no chat, manda uma frase que já escutei várias vezes e eu acho que cabe uma reflexão sobre ela, Davó. A mulher pode ser quem ela quiser. Sim, sim.
E essa é uma pergunta muito interessante. E chega para uma mãe, eu vou tirar a palavra mulher um pouquinho, chega para uma mãe e diga, minha querida, o que você quer? E eu acho que esse é um ponto importante, porque eu tenho visto muitas mães que elas falam, mas a minha vida é meus filhos. Sim, mas quais são os seus sonhos pessoais? Não, é a felicidade dos meus filhos. Eu estou aqui para garantir que as coisas fiquem bem para eles. Cara, meus filhos serão muito felizes na medida em que eles sintam que eles têm uma mãe feliz caminhando ao lado deles, né? A mulher pode ser tudo o que quiser, só que os homens, nós homens, durante séculos, nós não deixamos que isso acontecesse. Então é muito importante hoje que a gente consegue ter um pouco mais de informação, um pouco mais de lucidez, apesar dos radicalismos que a gente ainda encontra na sociedade, é muito importante que os homens aprendam, que as escolas, inclusive, eduquem os meninos, para que eles aprendam a respeitar o espaço feminino. Gente, é muito triste, né? Quando você vai em escolas, e eu estou falando ali de Fundamental 1, Fundamental 2, crianças novas, né? E você vê o machismo ainda imperando em muitos lugares, você vê a não permissão de que a mulher tenha uma expressão. Pô, isso é terrível, porque é parte de uma cultura e algumas pessoas falam, não, mas é menino, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, né? A mulher, ela precisa ousar um pouco mais, no sentido de compreender que dentro da sua figura de maternidade, uma das melhores coisas que ela faz para o filho é mostrar o quanto que ela é feliz com os projetos dela, junto com a família, né? Mãe, o sonho da felicidade do filho é fantástico. Pessoalmente, não estou falando da psicologia, estou falando eu, Guilherme, inclusive acredito que isso vem no DNA feminino, tá? Expressão tecnicamente errada, mas eu acho que dá para entender. Vem com a mulher querer essa felicidade dos filhos, mas a felicidade dos filhos não está em eu dar para ele tudo que ele deseja, mas está, no bom sentido da expressão, negociando com ele os caminhos que nos façam bem. E hoje eu não tenho a menor sombra de dúvida, as famílias que estão vivendo bem dentro da condição de isolamento, a sua maioria é porque tem uma mulher, uma mãe equilibrada ali dentro, conseguindo fazer esses ajustes dos que estão em volta, né? Isso Verdade. É muito legal. Davoli, ó, a Flávia Mansur fala, obrigada, Davoli, você é fantástico. Gente, ninguém é fantástico não, Flávio, ninguém é fantástico não. Você sabe que eu acho que a coisa... deixa eu só terminar. É que eu acho que a coisa mais fantástica que existe no mundo é justamente a gente estar pronto para ouvir a próxima crítica, o próximo comentário, e se há uma coisa que eu acho que tem que fazer bem para todo mundo, então eu trago isso para mim, e gostaria muito que todo mundo levasse. A grande sacada é que se eu errar, ótimo, a crítica que vier vai me ajudar para o próximo passo, né? Te agradeço muito. É merecido. A Lenil Filipac fala, como trabalhar a culpa ao colocar, às vezes, o nosso desejo de mulher em primeiro lugar e não o de mãe? Então, né, eu acho que é um detalhe muito interessante, né? Toda mãe, em primeiro lugar, é mulher. Então, isso é uma questão lógica, né? Ninguém discute aquela questão, aliás, se discute muito a questão de se primeiro veio o ovo ou a galinha, né? Mas com relação ao que veio primeiro, a mulher ou a mãe, não tenha dúvida. Primeiro veio a mulher, a mãe veio depois, né? Então, é importante entender que os desejos da mulher, eles fazem parte dos desejos da mãe. Agora, todo extremismo, desculpa a palavra que eu vou usar, todo extremismo é burro, né? Quer dizer, quando eu falo, não, mas os meus desejos, os meus projetos, os meus sonhos, não, quando eu começo com a expressão meu, não, a partir daí eu estou desequilibrado dentro do controle da minha própria vida, da minha própria existência, né? Então, o que é importante não é falar, pô, mas as minhas culpas, às vezes eu penso muito em mim como mulher e eu deveria ser mais mãe. Não, peraí. Ser mulher não significa abdicar de ser mãe.
Ser mulher, ter os seus desejos, os seus interesses, os seus objetivos, não abdica. Agora, administrar que essas coisas andem juntas é fundamental. Gabriel Garcia Marques, ele tem um texto em que ele fala de pai, né? Então eu vou usar do jeitinho que ele fala, mas que obviamente a gente joga isso para a palavra mãe. Ele fala assim: quando uma criança segura o dedo de seu pai pela primeira vez, este se torna prisioneiro dela pelo resto da vida. Vamos voltar então. Quando uma criança segura o dedo de sua mãe pela primeira vez, essa se torna prisioneira da criança pro resto da vida. Quer dizer, quando eu tenho um filho, sim, eu vou ser prisioneiro da existência desse filho, né? Não existe aquela coisa de falar, quando crescer eu vou ficar tranquila, quando casar eu vou ficar tranquila. Eu não vejo a hora do meu filho passar na faculdade e tocar a vida sozinho. Não existe. Sempre a gente vai estar preocupado, sempre a gente vai estar querendo saber notícias, sempre a gente vai estar envolvido, né? Então, o que há necessidade é eu entender que tem hora, assim, que eu vou ser um pouco mais mulher que mãe, e tem hora que eu vou ser um pouquinho mais mãe do que mulher, no sentido da minha autonomia. Se eu não vou para os extremos e fico lá travado nos extremos, minha querida, tá ótimo. Não se culpe, porque você tem projetos teus pessoais, de maneira alguma. O que nós precisamos é, dentro da estrutura da família como um todo, permitir que o projeto permeie a relação. Nossos filhos aprendem com aquilo que nós somos. Nossos filhos não aprendem com aquilo que a gente deveria ser dentro de uma receita X. Foi o tempo, lá na história da nossa avó, em que a conduta de mãe era X, porque essa era a mãe certa, as outras eram mães erradas, que a boa mãe tinha que fazer assim, assim, assim e assim. As outras mães, elas eram pessoas completamente descabeçadas, para usar uma expressão antiga, né? Não, existem mães e mães, como existem pais e pais, tá ok? Tirando aqueles que são altamente irresponsáveis, mas que com certeza não vieram para essa live, né? As outras pessoas, elas trabalham sim a pessoa delas, as perspectivas delas e a função, né? Como mãe. Isso tudo caminha muito junto, porque é um mix de muito sentimento e muita cabeça. Pensar, refletir, andar junto. É essa a grande questão. Olha que interessante, quando a gente pensa sobre a ideia da mãe, né? Além da gestação, né? Existe um texto de Paulo, lá em Romanos, fica em Romanos 16, 13, em que ele vai cumprimentar uma pessoa, ele vai cumprimentar Rufo. Rufo é um homem de cabelos vermelhos, por isso esse nome, tá? E esse senhor, né, era um cara muito conhecido, e ele vai cumprimentar, e olha como é que ele cumprimenta, ele fala assim, ó, saúdo Rufo e sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Olha que interessante. Quer dizer, mãe para mim, quer dizer, mãe, quem é mãe? Pô, a mãe é a que tem os filhos e tem os que ela vai agregando pela vida, né? E aí, isso mostra o quanto que a figura da mãe vai muito além da maternidade oficial, biológica e tudo mais, né? Agora, ela tem que ter vida, ela tem que ter postura, ela tem que ter personalidade. Ela só não tem, eu vou repetir acho que pela quarta vez, que tentar repetir o grande erro do homem, que é querer ser alguém acima, alguém que se alimenta da soberba. Aí não dá. Aí nós Que legal a sua reflexão, Davoli. Que legal. Eu penso, concordo com você. Eu acho interessante, se encaixa um pouco na próxima pergunta da Melissa. Ela fala: sabemos que atualmente temos a inversão de papéis dentro de casa. Qual que é a sua visão, Davoli, sobre isso, sobre essa inversão de papéis, como que isso funciona, para que lado que vai, né? Legal. Melissa, toda vez que a gente pensa em inversão, né, a gente pega dois lados, né, e opa, inverteu, foi um para cá, outro para lá, né? E agora há pouquinho eu falava, os extremos são os perigosos, né? Eu preciso do equilíbrio. Eu acho que quando a gente começa a pensar na inversão de papéis, o homem agora mais em casa, cuidando de determinadas coisas, a mulher mais fora de casa, cuidando de outras coisas, quando eu levo tudo isso ao extremo, nós continuamos com o mesmo erro de sempre.
nós continuamos com a mesma falha de sempre, porque um vai continuar jogando na cara do outro, mas você não viu isso? Mas isso era obrigação tua? Então a gente volta nos extremos, quando o que a gente precisa é o equacionamento dessas posturas, tá? Eu gostaria muito de não ter que falar, né, agora, onde nós estamos vivendo, sobre, mas o pai, mais a mãe, e pudesse falar, não, mas o casal, sabe, essa dupla, essas pessoas juntas estão fazendo, o projeto da família, e não, o projeto de fulano e o projeto de ciclano, por mais que, logicamente, existam os projetos individuais. Então, a questão, quando você cita, como é que eu vejo a inversão? Eu só acho que elas não podem ser extremadas, quer dizer, na hora que a mulher começa a ocupar alguns papéis que tradicionalmente eram do homem, ela não pode simplesmente pular daqui para lá, ela fala, não, peraí, eu quero ser essa pessoa inteira com aquilo que eu sou, mãe e mulher, e essa experiência que hoje a sociedade viabiliza. E o homem que vivia lá fora, e que de repente hoje, até por uma questão de tipo de trabalho, por estilo e tudo mais, agora ele está mais presente, se ele está presente fisicamente em casa, e o home office, vamos lembrar, ele já era muito frequente antes da pandemia chegar, né? Então, ele está em casa, então, é ele que vai pegar a criança, levar para a escola, trazer, é ele que de repente vai cuidar da refeição, mas isso não quer dizer que ele abandonou o outro mundo. Então, não nos preocupemos, com a questão de uma inversão. Nos preocupemos, sim, que a inversão não seja de extremos. Então, se nós estamos nessa distância, não vamos fazer isso, né? Estamos assim, vamos chegando mais perto e a gente fica aqui, tá? É mais próximo, é mais diálogo, e tem hora que um vai se posicionar e o outro vai ajudar, e se um levantar um pouquinho a voz, o outro falou, não precisa não, vamos maneirar, porque nossos filhos, sabe, a gente tem muito, às vezes, a ideia no mundo atual de que os nossos filhos não nos ouvem, os filhos dão mais importância para o youtuber do que para o pai e para a mãe. Não, nossos filhos nos ouvem, sim. O problema é que, às vezes, a gente não fala. O problema é que, muitas vezes, a gente, quando vai falar, fala de uma forma que não agrega interesse, né? Então, as famílias precisam voltar a agregar interesse. E aí, a figura da mãe, que, como eu falei lá da história do DNA, já é a de acolhedora e não perde, não vai perder só porque criou-se uma nova condição de trabalho ou de cobranças, né? Essa figura acolhedora, se tiver especialmente um parceiro que quer aprender a acolher, cara, fantástico, fantástico. Nós passamos a ter uma família que dialoga muito bem. E nesse sentido, a pandemia pode ser um presente para que a gente tenha a condição de ter uma espécie de treinamento, né, para esse novo mundo que está se avizinhando, que está se aproximando, e um novo mundo que já dava alguns sinais interessantes. Ele já dava sinais de que o coletivo está sendo muito valorizado, de que a interseção de ideias, o debate vinha sendo muito valorizado. Então, nós precisamos de uma família que conversa mais. E, de maneira geral, lógico que existem exceções, mas, de maneira geral, eu tenho quase certeza que vai ser da boca da mulher, da boca da mãe, que essa conversa vai estar sempre começando. Que legal. Davoli, a Trícia Lima fala: eu tive o prazer de assisti-lo pessoalmente. Uma energia maravilhosa. Ó, já que bom. Fãs aí. Deixa a minha mulher. Né? As duas e a sua mãe também, né? Mas, amiga, vê se a Trícia me diz aonde que ela me assistiu, só para mim ter uma ideia. Trícia, depois escreva no chat aonde você assistiu o Davoli. A Carla Antunes, ela pergunta: quais dicas, Davoli, para desenvolver esses projetos pessoais, às vezes tão minados pela maternidade? Se puder, dê alguns exemplos. Tá legal. Em primeiro lugar, Cássia, né? Carla. Carla, desculpa. Carla, uma coisa que eu acho que é interessante é que quando a gente fala em vamos desenvolver projetos, a gente tem muito aquela noção de que, nossa, eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, tá?
Ah, eu quero abrir uma cafeteria. Então, eu já começo a correr atrás de o lugar, que máquinas que eu tenho que comprar, mesa, cadeira, como é que divulga, vou visitar um monte de cafeteria. E aí eu só penso em cafeteria, 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 né? E aí, ótimo, pode dar certo, e ser um baita sucesso, posso tropeçar e ser um fracasso, ou eu posso me assustar com tudo que eu vou ver, né, e acabar desistindo e ficar para sempre com a ideia, ah, mas se eu tivesse feito aquela cafeteria, né? Então, quando a gente fala em projeto, eu acho que a primeira coisa é que todo projeto, ele tem que ser amadurecido, né, ele tem que ir sendo sentido, ele tem que ser sendo analisado, né, e nesse mundo onde a gente fala tanto de perfeição, infelizmente, a gente acaba muitas vezes entrando numa coisa de tem que ser para já, tem que ser rápido, não posso perder tempo, se eu não fizer agora, os outros vão fazer, é minha grande chance, tá? E aí eu começo a ir tão de cabeça nas coisas que eu vou abandonando a vida em si, a vida do dia a dia, porque o meu projeto é mais importante que a vida. Então, Carla, é legal quando eu falo assim, olha, eu estou aqui, tá? Esse aqui é meu mundo, meu projeto está aqui, esse é meu grande projeto, tá bom? Vamos fazer projetos intermediários, né? Eu quero chegar aqui, vou voltar no exemplo da cafeteria. Pô, eu quero essa cafeteria legal assim. Opa, vamos estudar um pouquinho mais de café? Ah, uma hora ou outra vamos visitar, vamos ver custos. Opa, vamos aproveitar e fazer uma viagem. Eu estou indo para casa lá de uns amigos, não sei aonde. Fiquei sabendo que lá tem uma cafeteria legal, vou dar um pulinho lá também. Mas eu não vou lá só para ver a cafeteria, eu vou lá para tomar café, né, com a minha família, com esses amigos. Eu vou vivendo e o projeto vai sendo alimentado, né? Quando eu consigo ir amadurecendo o projeto, ele vai sendo alimentado aos pouquinhos, a margem de erro ela é extremamente diminuída, só não existe margem de erro zero, tá? Mas você minimiza muito o impacto de problemas, né? E então eu consigo caminhar sem a sensação de que eu abandonei tudo, sabe? Sem a sensação de eu larguei tudo. E aí tem duas conversas muito complicadas, aquela que eu falo, ah, mas, nossa, eu devia ter prestado atenção nos meus filhos, mas eu estava tão ligada no meu projeto que eu acabei perdendo a infância ou a adolescência do meu filho. Ah, meu filho teve um problema e todo mundo, a minha mãe, né, vira para mim e fala, tá vendo, você não ficava cuidando do filho, você só pensava no seu projeto pessoal, por isso que agora ele está assim, né? Não, a gente vai fazer tudo caminhando junto. De vez em quando, tudo bem, a gente tem que se atirar um pouquinho mais numa tomada de decisão, mas caminhar junto, porque o grande sucesso de empreendimentos, de carreira, de estudo, ele está em não eu me atirar porque aquilo é fantástico, mas eu estar caminhando com aquilo, vivenciando, e eu gosto muito dessa expressão, as coisas que estão acontecendo, sem abandonar a vida em si. A maternidade, gente, ela é uma característica monstruosamente marcante nas mulheres. Ela não é uma coisa que uma mulher ou outra decidiu. Tá? Alguém vai falar, opa, Guilherme, então você está dizendo que toda mulher é obrigada a ter filhos? Não, de maneira alguma. Né? Você vai ter um filho, você vai ter 3, 5 filhos, ou você vai decidir não ter filho nunca. Isso é absolutamente o teu direito, não vamos discutir isso. O que eu estou dizendo é que há essa característica do vamos proteger essa maternidade, tá? E aí, quando eu penso só em mim, eu não estou usufruindo dessa característica, porque eu não estou querendo proteger. E aí acaba ficando um pouco de sofrimento. Então, a dica é, vamos amadurecendo os sonhos. E sonhos a gente amadurece, não ficando escravo dele lá no fim, mas sim trabalhando passo a passo o caminho, inclusive porque às vezes, no passo a passo para chegar nesse sonho aqui, eu desvio um pouquinho e descubro que o meu sonho não era bem esse, ele é mais aqui um pouquinho, ele é um pouquinho mais do outro lado, e aí a gente caminha nessa direção. Acho que isso é um pouco mais viável. Excelente, Davó, excelente. A Bel Pérez Alexandrino, ela manda uma pergunta parecida que eu acredito que você consegue complementar aí com a pergunta anterior. Será que Ah, realmente as mães, famílias, devido à necessidade de trabalhar fora, ficar longe de casa e dos filhos, não estão confundindo a necessidade de dar amor com a necessidade de suprir a sua ausência, com a falta de limites na educação? falta de limite, excesso de presentes,
E uma série de outras características. Sim, mas eu acho que aí, sabe, faz parte desse período de transição, né? Infelizmente, aquilo que nós podemos chamar de independência ou de autonomia feminina, que até há alguns anos ela era absolutamente boicotada pelos padrões machistas, né? Ela ainda é muito recente, né? Quando a gente se recorda ali década de 60, 70, movimento hippie, o movimento hippie ele falava da liberdade feminina, entre outras bandeiras, né? Mas era uma liberdade que não foi abraçada pela sociedade como um todo, e a mulher teve que brigar muito. Hoje, no Brasil, nós sabemos que a maior parte dos estudantes universitários, e isso está na faixa ali de 60%, 61%, são mulheres. Quando você vai para os mestrados, doutorados, a maior parte são mulheres. Cada vez mais nós estamos vendo as mulheres ocupando espaços nas grandes empresas, né? A própria Pearson é uma demonstração disso. Então, a gente começa a ver isso, o que não quer dizer que essas mulheres tiveram que abdicar da maternidade, tiveram que abdicar de todos esses outros aspectos emocionais, tá? Mas como é algo ainda muito novo, né? Quase que embrionária essa transformação, então as mulheres arrastam culpa. Agora, observa, né? Muito dessa culpa, ela vem de um discurso antigo que está do nosso lado, né? É quando outras pessoas, não somente mais velhas, né? Tipo a mãe dessa mãe, ou a avó, a bisavó, mas até outras pessoas de faixa etária semelhante, que falam, mas você devia cuidar mais da tua casa. Mas você devia cuidar mais do teu filho. Se você prestasse mais atenção, tua filha não estava desse jeito. Então, esse discursinho antigo vai atormentando a ponto de muitas vezes a mãe falar, mas então eu devo estar errada mesmo, né? Dá vontade de falar assim, você podia cuidar um pouco mais da tua vida, né? Sim, sim. E perceba, a gente não ouve isso do inimigo, hein? A gente ouve isso de pessoas que nos amam, né? A mulher ouve isso da melhor amiga, da prima legal, às vezes até de uma colega de trabalho, quando, na verdade, o discurso não é você tinha que cuidar mais, não. Você quer que eu te ajude a gente pensar uma forma de você equilibrar os seus projetos pessoais com a tua casa? Vamos sentar junto? Porque eu também, na minha casa, tenho as minhas dificuldades. Sabe, a gente desaprendeu, e aí eu estou colocando a gente, homens, mulheres, todo mundo, né? A gente desaprendeu a sentar com alguém e falar, cara, eu estou com um problema, me dá uma mão. Eu estou com um problema, me ajuda aqui. Sabe, a gente morre de medo de falar da insegurança da gente, da dificuldade da gente, porque parece que a gente está mostrando uma fraqueza. Quando, na realidade, quando eu mostro uma dificuldade, quando eu revelo uma dúvida, eu estou falando, cara, eu estou aqui aberto para aprender, eu estou aqui disposto a buscar as melhores soluções, eu estou aqui a fim de crescer, né? E esse é o lado realmente bacana da história, esse é o lado que faz a diferença. Então, voltando lá, quando eu falei, sabe, a mulher é essencialmente uma agregadora, né? Ela é a protetora, ela é aquela que faz com que o diálogo aconteça. Mulher, vira para você, mãe, olha para o espelho e fala, bom, fui lá agora, acolhi minha filha pequenininha, deixei ela dormindo bonitinha, acolhi minha outra filha adolescente, conversamos ali algumas coisinhas, agora eu vou para o espelho e eu vou me acolher, né? E eu vou olhar para mim e vou falar, você é a cara, sabe? E aí vamos começar a pensar, cara, além de tudo isso, né? O meu acolhimento. Mas aí você lembra aquela pergunta anterior? Mas quem acolhe essa mãe? Eu preciso ir mostrando para o mundo que eu quero o acolhimento. Se você não me contar o teu problema, eu não te ajudo, né? Eu sou psicólogo há praticamente 38 anos, né? E 38 anos atendendo em consultório e fazendo uma série de outras coisas, né? Uma coisa eu posso te afirmar hoje assim claramente: ninguém vai procurar terapia porque tem um problema e pronto. A gente procura terapia pelo jeito como a gente está interpretando o problema. E a nossa interpretação é que faz o problema ser maior ou menor, né? E é por isso que eu preciso me perdoar um pouco
e me abrindo com outras pessoas e trocando ideias, eu consigo ter uma visão mais ampla do que eu estou vivendo, e com uma visão mais ampla, eu entendo a minha margem de erro e a minha margem de acerto, e não fica no radicalismo. Ah, eu estou errado, eu não podia ser assim, não sei o que não chega a lugar nenhum, né? Davoli, numa Oi. frase, para as pessoas guardarem, para as pessoas lembrarem, ser mãe, mulher, profissional. Dá uma dica, como que pode ser mãe, mulher e profissional sem ser, Ah, sem, eu diria assim, sem nenhuma dessas situações ficarem à mercê da outra. Eu tenho um amigo uhum, que ele sempre fala assim: para você ser bom em alguma coisa, você tem que ser uhum, bom em outra. Não tem como você ser um bom profissional e um bom pai, um bom profissional, uma boa mãe. Eu já acredito que, é, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Mãe, mulher uhum. e profissional. Tá legal. Olha, em primeiro lugar, Gustavo, eu discordo muito, muito, muito do que teu amigo colocou aí, né? Que quando para você ser bom numa coisa, você tem que deixar a outra, tá? Eu posso falar, para você ser viciado em alguma coisa, você não pode ter outras fontes de prazer, né? Vamos entender uma coisa clara? Quando você pega um dependente de droga, não adianta chegar para ele e falar, ah, a droga faz mal, para com isso. Não. Ah, abandona a droga. Ué, ele vai abandonar? Aquela é a fonte de felicidade dele? Não, ele não vai abandonar assim, não. Como é que a gente faz para sair de uma dependência de droga, tá? Mas leve isso para qualquer outro tipo de dependência. Bom, a droga me dá prazer? Eu preciso ter outras fontes de prazer. Então, se eu tenho prazer no álcool e o resto nada me dá prazer, eu vou ser um alcoólico, tá? Mas eu tenho prazer no álcool, tenho prazer no esporte, eu tenho prazer quando eu estou realizando determinado tipo de trabalho, eu tenho prazer daquele grupo e daquele outro grupo de amigos, eu tenho prazer em umas conversas com a família, o álcool é prazer, mas eu não sou tão escravo dele, e na ausência dele eu vivo muito bem, porque eu tenho várias fontes de prazer, né? Então, voltando na frase dele para responder o que você me pediu antes, quando você fala assim, para você ser muito bom em alguma coisa, quer dizer, para você ser fanático pelo trabalho, para você ser o cara genial que só fala daquele assunto, para você ser escravo de uma determinada função ou característica, realmente eu não consigo fazer as outras coisas. Mas isso não significa ser bom em algo, porque o ser bom em algo, quer dizer, volta lá, a mulher como mãe, a mulher como mulher, a mulher como profissional, a mulher usando uma expressão mais tradicional até como dona de casa, para ser bom, basta eu entender que existe o prazer de cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, atingir as metas no meu trabalho na área A, B, C ou D, e me sentir muito bem dentro do meu relacionamento afetivo, me sentir muito bem diante do meu grupo de amigos e ter o meu hobby, por exemplo. Então, a academia me faz muito bem, participar de uma reunião lá na empresa me faz muito bem, por exemplo, eu trabalho com vendas, atingir a meta de vendas me faz bem, entregar um material que a empresa ou a escola me solicitou me faz bem, estar ao lado dos meus filhos vendo o desenvolvimento e as dificuldades me faz bem, percebe? Se eu tenho várias fontes de prazer, eu não sou dependente de nenhuma delas, e caso eu perca emprego, caso meu filho traga um problema, caso eu tenha um problema nas costas e tenha que afastar da academia, aquilo é chato, aquilo é ruim, e a gente vai superar. Quando eu viro e falo, meu filho é minha vida, daí ele resolve ir embora do país, eu morro. Quando eu falo, mas o meu corpo tem que ser o ideal, e aí por um problema de saúde eu não posso ter atividade física, aí eu morro. Aquele emprego sempre foi meu sonho, aí por alguma razão eu perco aquele emprego, morreu tudo. Eu fui para os extremos, né? Então, gente, o remédio para dependência de drogas é um leque, né? Lembra leque, aquela coisa que a gente abre para se abanar, né? Hoje em dia não se usa, tem tanto ventilador, ar-condicionado, né? Mas o que é leque?
Eu não dependo de uma coisa, eu tenho um leque de alternativas na minha vida, e quando isso aqui não dá certo, tem aquele, tem o outro. Ah, mas todos são tão bons? Não, esse aqui é super bom, esse aqui é mais ou menos, tá? Mas são bons, né? Eu não sou escravo daquilo, eu não como só aquela comida, eu não pratico só aquela atividade, então eu consigo trabalhar com esse leque aberto. Interessante, né? Porque o leque, historicamente, né, tirando alguns reis da Europa, o leque era um objeto usado pelas mulheres, né? Os homens das realezas também usavam no calor, ainda mais com aquelas roupas enormes do passado, tá? Mas o leque era da mulher, né? E aí a gente vai lá no Isamitiba, que tem um livro muito interessante que chama Homem Cobra, Mulher Polvo. Aliás, eu nunca lembro se é Homem Cobra, Mulher Polvo ou Mulher Polvo, Homem Cobra, mas eu acho que é Homem Cobra primeiro. Em que ele tenta dizer que os homens, eles têm um pensamento retilíneo. O homem fala, eu quero comprar aquele carro. A partir daí, todos os outros assuntos vão ficando para segundo, terceiro, 10º plano, né? Enquanto que a mulher, não. Ela cuida desse filho, ela cuida do outro, ela administra o remédio da mãe dela, ela cuida do trabalho, ela coordena uma equipe, tá? Por quê? Porque ela tem vários tentáculos, e quando você faz uma viajada pelos homens e mulheres que você conhece, você observa que isso, se não é uma característica taxativa, né, mas é uma característica bastante comum. Os homens são mais prisioneiros de um objetivo específico. E as mulheres, alguém vai falar, elas ficam olhando para tudo e não faz nada. Imagina, não, elas são 8 braços, tá? E algumas mulheres acho que tem até mais que 8 tentáculos aí. Elas conseguem abraçar tudo. E essa mulher, quando vira mãe, opa, cara, aí, então, esses tentáculos passam a ter superpoderes, porque aí ela está extremamente munida de um desejo muito maior de ser a tal da agregadora com funções, não aquela que só agrega, lembra da história da galinha, né, que fecha a asa e protege. Protege, discute, debate, toma decisões e dá exemplo. Isso é real. E não pense que eu estou falando isso porque eu estou querendo ficar de bem com as mulheres, porque nós estamos na semana do Dia das Mulheres, porque a gente tem que fazer uma live legal para agradar as mulheres. Não, é simplesmente porque essa é uma característica que a gente acompanha no dia a dia, observa no dia a dia. E é nesse aspecto que, muitas vezes, inclusive, o processo de terapia da mulher tende a ser mais fácil do que com homens, porque o homem tem mais medo de errar, ele meio que se obriga mais à perfeição. A mulher, ela já navega, discute, debate mais, abre mais espaços, e isso acaba sendo muito positivo. Davoli, Oi? Você sabe que a Cláudia está de férias, mas ela nunca tira férias, né? Então, eu ia falar isso, a hora que você falou, eu estou aqui no lugar da Cláudia, ela me mandou um recado dizendo que estaria na live. Eu falei, pô, mas peraí, você está de férias, né? Então, mas aí ela falou que hoje ela estaria como mãe, né? Então, meu abraço para a Cláudia. E ela fala o seguinte, ela fez uma pergunta no chat. Davó, muito bom estar hoje aqui como mãe. Estou de férias e mais dedicada à maternidade, aos filhos e marido. Percebo que muitas vezes a culpa nos acompanha na maternidade. Parece que sempre estamos devendo, deixando a desejar. É possível equilibrar nossos papéis sem ser omissa como mãe? Ou abrir mão dos nossos sonhos profissionais? Essa é a primeira pergunta. Depois ela mandou outra. Ser mãe pode tornar a mulher uma profissional melhor? Eu não tenho dúvida. Eu te diria, eu vou responder essa aí, depois eu volto na primeira. Tá. Se a gente pensasse essa mesma pergunta 30 anos atrás, em que as pessoas tinham suas rigidez de trabalho, as pessoas tinham que apresentar resultados muito concretos, o que interessava era a tua função, e não muito mais que isso, a mulher, ela muitas vezes tinha que esquecer da família, porque ela tinha que produzir aquilo que a instituição, a empresa, ou até se o negócio fosse dela, estava exigindo dela. Então, ou você é a dona do mercadinho, ou você é mãe. Ou você é a gerente não sei de onde, ou você é mãe. Ou você trabalha como professora para valer, ou você é mãe. Porque você tinha que apresentar resultados e pronto. Falei de 30 anos para trás.
Quando a gente vem para o mundo atual, o que é esperado na sociedade? É esperado que você tenha uma grande capacidade de agregar conhecimento, agregar informações, agregando pessoas. E nessa questão de agregar pessoas, agregar ideias, debater, sugerir, aprender, a tal da característica materna que a gente cita desde o começo da conversa, de ser essa agregadora que acolhe, que recebe, que aprende, faz com que essa pessoa, mãe, tenha uma grande habilidade como profissional e faz com que as próprias experiências profissionais a levem para dentro de casa com mais informação para poder ser agregadora da casa. Então, a característica materna de agregar, de proteger através do diálogo, né, e não a proteção cega que se esperava antigamente, ela é extremamente séria. Então, quando a gente ouve coisas assim, né, mas fulano de tal tem tantos anos de idade e ela não quer ser mãe, porque se ela for mãe, isso vai atrapalhar a carreira. Olha, vamos partir de alguns princípios claros. Óbvio, tem lá um período de gestação, tem algumas coisinhas lá, que eu acho que uma empresa séria considera, respeita e não é o grande inimigo de hoje. Há exceções, claro, tá? Mas, no fundo, se você é uma profissional X, engravida, torna-se mãe, cara, uma competência agregadora que está ali dentro, ela vai aflorar muito mais. E isso vai lhe viabilizar ser muito melhor profissional ainda, a não ser que a gente caia no campo da droga. Aquela mãe que quer ser tão super mãe que ela não consegue ser mais nada, contrário daquela profissional que quer ser tão super profissional que ela não consegue mais nada. Mas aí nós estamos falando dos tais dos extremos que são patológicos, que são doentios, né? Já na primeira questão da Cláudia, eu acho que a gente vinha falando disso nas duas perguntas anteriores, né? Que sim, realmente é totalmente possível a gente estar trabalhando todas essas coisas, e eu acredito que essa mãe pós-pandemia, né, ela vai ter muito mais espaços. Porque, olha, e agora eu estou falando um pouquinho mais especificamente de Brasil, né, porque a pandemia é uma questão mundial. O Brasil é um país muito instável em todas as suas questões econômicas, políticas, lógico que eu não quero entrar nesse tema, mas dentro dessa instabilidade, pessoas extremadas se perdem muito mais. Ontem eu fiquei sabendo de lojas que fecharam, de gente sendo demitida, de um monte de coisa. As mulheres, diante dessas condições adversas, elas me parece que têm um jogo de cintura, né, extremamente maior, uma capacidade de resiliência muito maior que a maioria dos homens, né? Então, diante de um mundo em que muita coisa chacoalha, em que o próprio mercado vai sofrer muitas oscilações e já está sofrendo, as mulheres, em razão dessa habilidade e resiliência, acredito que elas estarão abrindo e reabrindo novos espaços com uma facilidade maior do que os homens, e as mulheres mães abrindo, porque elas têm motivo para isso, a preocupação, inclusive com a família como um todo e os filhos, gera um motivo, e lembra, se você tem um motivo, consequentemente você tem uma ação, e aí você vai lá e faz. Que legal. Davoli, nosso tempo está chegando ao fim, faltam 7 minutos e eu tenho Vixe. 15 perguntas aqui. Porém, vou escolher uma, né? E Posso dar um tem toquezinho, comigo. então? Como que é? Tá, eu posso dar um toque, ó. Não, só um toquezinho. Como não vai ser possível, né, responder todas as perguntas, as pessoas que quiserem me enviar as perguntas no particular depois, eu tentarei respondê-las, tá? Então tem alguns caminhos aí. O primeiro, se você quiser depois entrar no meu site, é só lembrar do meu nome, guilhermedavoli.com.br, você vai ver que lá tem um local de contato. Se você quiser, as pessoas podem mandar as perguntas lá, elas vão chegar, eu vou responder por e-mail, ou no meu site mesmo tem um botãozinho de WhatsApp que fica andando na tela. Você clica nele, vai cair no meu WhatsApp, ali do WhatsApp eu tento te responder. Se eu demorar um pouquinho, você me perdoa, mas eu respondo para todo mundo por ali, tá? E aí fica mais fácil se não der para eu responder agora no finalzinho da live. Mas volta à tua Que pergunta. legal. Sou Luciene Honório, da cidade de Euclides da Cunha, Bahia. Mãe de uma pré-adolescente
Minha filha é uma menina adorável, super responsável e muito meiga. Fico muito preocupada porque exijo muito dela, sempre querendo que organize suas tarefas e que ela estude muito, que faça leituras. Será que estou exagerando? Me culpo muito por ser assim. Ó, é muito difícil responder alguma coisa assim, sem saber exatamente quem é essa filha, que família é essa, como é que são as colegas e os colegas dessa menina, qual é a forma como a escola que ela está exige, sabe? Então tem uma série de outros aspectos aí interessantes. Por quê? Porque uma coisa é você querer que a tua filha leia muito. Sim, mas o que é muito, né? E outra coisa, será que ela lê ou não lê? Porque às vezes o que acontece é que ela está lendo. Só que a gente tem que entender que no mundo atual, o fato de você não pegar livros físicos de papel para ler, não significa que você não tem leitura. Algo que é muito importante hoje, e isso para todos os anos da escola, é a qualidade da interpretação. Eu não tenho dúvida que um bom leitor tende a ser uma pessoa com uma grande facilidade de interpretação. Mas, infelizmente, eu conheço pessoas que leem muito, que estudam muito, mas que não tomam decisões, que não levam esse conhecimento à frente, que não utilizam esse conhecimento como ferramenta transformadora, né? Então, o que eu acho que é importante a gente observar quando a gente fala, será que eu estou cobrando muito da minha filha? Bom, primeiro, a minha filha está sofrendo com isso? Ou não, ela até gosta, ela reconhece que essas coisas funcionam. Tem lá um dia ou outro que ela reclama de alguma coisinha. Tá. A segunda coisa, o que eu estou cobrando é coerente com aquilo que eu observo. E nessa hora, mãe, é muito legal conversar com a escola, com a coordenação, com os professores, né? Para a gente ver se a gente está exigindo alguma coisa que, de repente, não é necessário da forma como a gente exige. Porque o problema não está em um querer que meu filho estude, se envolva, leve a sério. O problema é que, às vezes, eu entendo que estudar tem que ser daquele jeito como eu estudava, o que eu deveria ter estudado. Que levar a sério a vida seria fazer os comportamentos que eu quero. Eu não posso negar que quando eu tinha a idade da minha filha, o mundo era um e o da minha filha é outra. Eu não posso virar e falar, mas aquele mundo era o certo e esse é o errado. Não, porque esse é o mundo dela e aquele era daquela época minha. Se dentro daquele mundo eu usufruir de determinadas oportunidades, me comportando de um certo jeito, a minha filha, para poder se dar bem nesse mundo atual, ela tem que aprender a usufruir do jeito do mundo atual com as informações que tem. Um exemplo muito simples é quando a gente fala assim, mas elas ficam vendo muito esses youtubers aí que falam besteira. Não, existem youtubers que falam besteiras, muitos, mas existe muito youtuber que passam orientações fantásticas, e a partir dali você tem uma série de referências novas para o mundo que você está vivendo, né? Então, não se cobre tanto, mãe, de falar, será que eu estou exigindo? Primeiro observa, minha filha anda feliz ou infeliz? Se ela estiver infeliz, isso também não quer dizer que seja simplesmente porque eu cobro, porque tem outros motivos aí envolvidos nessa história. Eu preciso conversar com ela para entender um pouco as coisas, mas é muito legal conversar com a escola. Sabe, às vezes, os pais estão tão seguros, né, com relação à escola, que aliás é muito bom, que eles acabam falando, não, quando a minha filha tiver um problema, eu converso com a escola. E não, conversar com a coordenação é uma coisa muito bacana, porque eu passo informações para a escola e a escola passa informações para mim. E aí eu entendendo como são os colegas, como é o ambiente, como é que ela se relaciona, a questão do network, a questão das adequações sociais, a questão inclusive do estudo, do quanto que ela no meio de um grupo, ela se posiciona, ou ela mais intimida, tá? Eu acho que tudo isso é muito bacana. Foi-se o tempo em que a gente observava que o filho estava bem ou estava mal, porque tinha nota ou não tinha nota. A nota era alta ou era baixa. Não, a gente precisa de um contexto todo, tá? Agora, se você fala, não, eu acho que eu cobro muito, nós estamos falando de um termômetro, eu acho que eu estou exagerando, eu acho que a febre está alta, tá bom? O que eu faço agora? Se eu acho que eu estou exagerando, vamos conversar e ver o que está acontecendo à nossa volta. Mas como eu falei lá no comecinho,
Difícil falar de um caso específico, porque a gente teria que conhecer um pouquinho melhor o contexto aí, né? Sim. Tavoli, Oi, nosso tempo acabou, né? Esse estou vendo aqui. conversar com você, eu acho que sempre agrega muito. Mas para a gente encerrar, eu gostaria de Hum, falar assim, olha o quanto o mundo mudou, né? hum. Dois homens, né, conversando e homenageando as mães. Olha que legal. Se a gente for Sim, pensar um tempo atrás, sim, teria que ser talvez uma mulher ou algo assim. Mas o que eu sim. peço nesse momento é o seguinte: tem a minha mãe, Hum, né, que eu amo muito, tem várias mães nos assistindo, mas eu também trabalho com muitas mulheres maravilhosas. E eu gostaria que você fizesse uma homenagem às mães, ou falasse um pouco para essas mães tão especiais que nos cercam. hum. Minhas funcionárias, as pessoas que trabalham com a gente, e essas pessoas, essas mulheres maravilhosas, essas profissionais maravilhosas aí, que estão brilhando e fazem a gente brilhar também. Muito legal essa observação tua de dois homens conversando aqui, eu acho muito interessante. Você sabe que na minha vida a questão feminina ela é altamente forte, né? Tanto que eu sou casado com uma mulher e eu tenho duas filhas mulheres, e eu trabalho numa clínica em que somente eu sou homem, todos são mulheres. Dei aula há muitos anos em curso de pedagogia, psicologia, em que a monstruosa maioria dos alunos são mulheres. Fiz faculdade de psicologia, na época nós éramos em 4 homens e praticamente 40, 42 mulheres, então as mulheres estão muito presentes na minha vida, por isso eu me sinto muito à vontade de poder trabalhar com elas. Eu acho que a melhor fala, eu não sei se eu chamaria isso de homenagem, tá? Mas a melhor coisa que eu acho que eu posso falar para uma mãe no momento de hoje é falar, olha, não desista da maternidade, porque o mundo disse que mudou. O mundo mudou sim. O mundo mudou em termos de tempo, o mundo mudou em termos de algumas cobranças, o mundo mudou num monte de coisa, mas o mundo, na verdade, ele se complicou porque as pessoas começaram a voltar para si próprias, elas começaram a se isolar, e essa talvez seja a marca mais dolorida dos últimos anos. As pessoas se esconderam atrás das telas, né, e elas começaram a se isolar. E a maternidade, ela sugere exatamente o oposto disso, que é o agregar, o caminhar junto, a esticar a prosa, a conversar um pouco mais, a não se contentar com a primeira resposta que o outro deu e tentar esmiuçar um pouquinho os detalhes. Então, é muito importante que a questão da maternidade seja fortalecida nesse mundo, inclusive em prol dos homens, inclusive em prol da masculinidade. Nós, homens, por mais que a gente queira agregar, nós não temos isso como uma característica tão clara. Lembra que eu falei de Samitiba? A gente ainda tem muita coisa da meta. A minha meta com a minha filha, a minha meta com o meu carro, a minha meta com o meu trabalho, a minha meta com o futuro, né? Enquanto que as mulheres podem e devem ter metas, mas sempre no plural. Nós, homens, precisamos aprender com as mulheres. E nós não vamos aprender com as mulheres, com as mães, se elas abdicarem de nos apresentar o melhor das características delas, que é essa coisa de estar disposta a ser a protetora que conversa, que dialoga, que vai além. Então, por favor, mães, continuem se orgulhando daquilo que vocês fazem de mais especial, que é não ser a especialista em um assunto, e sim ser aquela que navega por vários ao mesmo tempo e abraça as necessidades que passam por ali. O mundo que a gente ele vinha se isolando, e aí aumentou suicídio, aumentou automutilação, aumentou processos depressivos, e nós ficaríamos aqui horas falando disso. Nós precisamos reaprender a negociação, o diálogo, a mesa sem celular em cima, as pessoas conversando, e eu duvido que vai ser um pai que vai nos ensinar isso. Eu acredito que seja, sem dúvida, uma mãe
o conjunto de mães é que vai poder nos ensinar isso de verdade.